Olá, aqui pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Minha pergunta, como você está? Então, estamos aqui mais uma vez para gravar essa aula da Escola Bíblica Dominical, no tema que está proposto pela revista Palavra e Vida, como você deve conhecer e lembrar. E essa semana, ou melhor, esse trimestre, nós estamos falando sobre os estudos acerca da carta da maior epístola escrita por Paulo, que é a Epístola aos Romanos. E eu estou com a incumbência e eu vou precisar contar de um pouquinho mais do seu tempo, porque eu estarei fazendo um resumo de duas lições específicas, da lição número 8, que é a lição que foi no domingo, que seria no domingo de carnaval, e a lição número 9, que é a lição referente a esse domingo, que hoje nós estamos celebrando o Domingo da Família. Então eu gostaria de contar com um pouco mais da sua compreensão se eu me alongar nesse vídeo, mas eu vou procurar ser bem sintético na minha palavra. Acredito que você, como aluno da IBD, já tenha experimentado algumas lições. Eu digo experimentado por ter estudado e ter realmente se debruçado na lição. E é importante também que você perceba a questão da necessidade que nós temos de um estudo assim mais inclinado para a carta de Romanos, porque ela, nos seus 16 capítulos, e como eu já disse, é a epístola mais longa de Paulo, é a carta mais teológica escrita por Paulo. Por que mais teológica? Porque as outras não são? De certo que não. Mas ela trata com grande abrangência os temas doutrinários que envolvem a igreja neotestamentária. E nesse caso, a igreja que estava surgindo com o primeiro advento de Jesus Cristo, ou seja, a primeira chegada de Jesus ao mundo, e a esperança do seu segundo advento, ou seja, da sua volta. E no que isso realmente gerou para aqueles que aguardavam o Messias, e nós podemos dizer que o povo que aguardava o Messias era o povo judeu, e que não creu nele, e também as implicações que trouxeram essa vinda de Jesus nos tempos do povo judeu. Ou seja, a necessidade que a gente tem que entender de que esse tema é um tema que deve realmente nos levar à compreensão porque a rejeição dos israelitas, dos judeus, à pessoa de Jesus, o Messias prometido, né? Então, eu gostaria de fazer alguns enunciados para que você possa se localizar dentro do estudo da lição. E as lições vão falar sobre a eleição de Israel, que é um tema, inclusive, muito discutido e polêmico. O povo semita, né? Existe também, isso é um assunto para outra hora, os antissemitas, as pessoas que não acreditam na salvação de Israel ou de que Israel realmente terá um julgamento diferenciado das outras nações ou do povo gentil, né, que somos gentílico, né, que somos nós, ou gentil, porque estão fora da nação judaica, enfim, porque não fazemos parte da nação escolhida, que nesse caso começou em Abraão, enfim, todas essas implicações, né? E a gente vai ver que a nossa lição trata dizendo de que a salvação não é uma questão consanguínea ou uma questão de eleição por um povo que embora eleito por Deus, rejeita o próprio Messias. Jesus, certa vez, olhando do monte e olhando para Jerusalém, disse assim: Jerusalém, Jerusalém, eu que muitas vezes, como a galinha, quis acolhê-los como embaixo das asas, como faz as galinhas com os pintinhos. Ou seja, Jesus demonstra uma tristeza profunda por Israel não reconhecê-lo como os judeus, né? Não reconhecê-lo como Messias prometido. E ele diz assim: vós que matais os profetas. Ou seja, muita gente sofreu, muita gente morreu por pregar então a chegada do novo Messias.
Mas eu queria lembrar a você algumas curiosidades dessa carta, e para que a gente chegue à questão da eleição de Israel, que você vai precisar estudar a lição, porque é um assunto que precisa e realmente traz para nós um cuidado no seu estudo. Eu vou fazer duas lições, eu vou fazer a lição 8 e a lição 9. A lição 9 vai falar o zelo que ignora, e aí a gente pode tratar isso até, de certo modo, por um fanatismo, ou seja, o povo se sentir exclusivo, então faz com que as pessoas impõem às pessoas uma característica, ou seja, para uma possível salvação precisaria ser o povo ou precisaria ser judeu. Ou seja, não é um tema que dá para esgotar com 15 minutos, mas eu vou me esforçar para que a gente possa, então, ter uma base para estudar. Isso eu quero dizer para você, eu não vou ler a lição para você, eu vou me ater a detalhes importantes da lição para que você tenha um resultado de estudo nas mãos e que você possa entender de que não advém da minha pessoa a condição de fazer você entender toda a lição, mas de você ter alguns cliques para que você possa, então, ter um norte para estudar. É importante lembrar, mais uma vez, de quem escreve essa carta é Paulo. Ele faz isso à igreja que está em Roma. Outra coisa importante da gente saber é de que Paulo não é o fundador desta igreja. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele está em Corinto, na sua terceira viagem. Uma coisa importante. A data é no ano, se não me falha a memória, deixa eu confirmar aqui, eu acho que é no ano 57 depois de Cristo. E o tema dessa carta é a justiça de Deus. Não da justiça condenatória, mas na justiça de tornar o homem justo diante dele, mediante a salvação. Ou seja, um dos capítulos que eu mais amo nessa epístola de Paulo é o capítulo de 8 de Romanos, que diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, outra coisa também para quem o livro foi escrito? Para os crentes em Roma. Mas essa carta, por ser uma carta cíclica, ou seja, uma carta que vai circular e vai chegar até os nossos dias também, vai circular nas igrejas de então, a gente tem o privilégio de ter recebido essas cartas para nossa orientação doutrinária e para a conservação e o crescimento da nossa fé. Então é importante que a gente entenda de que Paulo, ele tem um anseio de que os judeus saiam desse tradicionalismo, saiam desse exclusivismo e realmente aceitem a Jesus como o seu suficiente Salvador. Na verdade, quando a gente olha para a eleição de Israel, nós precisamos entender de que eles se sentiam, né, o povo escolhido, o povo de Deus, do povo que foi eleito a partir de Abraão para anunciar aos povos o grande eu sou. Nós vemos na história de libertação do povo de Israel, quando então Moisés recebe a tarefa de Deus para libertar o seu povo, levar para Canaã prometida, a gente vê ali a saga desse povo, ou seja, do sofrimento, de tudo que eles passaram, até chegar realmente à divisão das terras, aonde cada tribo recebe a sua parte na divisão da Canaã prometida. Então, olha só, se a gente olhar para o povo de Israel e sermos preconceituosos com esse povo, achando de que eles se sentem melhores, e não considerar a sua história, a gente estaria fazendo o mesmo, sendo preconceituoso e até xenófobo também, igual a eles. Ou seja, a xenofobia é a característica daqueles que fazem a distinção das raças. E nós não podemos fazer isso. Então, Paulo, no sentimento dele, ele quer que o povo judeu também entenda a graça salvadora de Jesus. Então, na eleição de Israel, de como povo eleito, se você olhar
Paulo vai tratar esses temas de que o povo de Israel realmente receberá um tratamento especial de Deus por ser o povo escolhido. E Paulo também faz um resumo dessa eleição, sobre a eleição de Israel, e está na página 41. Seria interessantíssimo você dar uma lida sobre os temas. Por exemplo, ele fala sobre a adoção, ele vai falar sobre as glórias, ou seja, que glórias são dessas? As manifestações de Deus, a teofania de Deus. O que é a manifestação, o aparecimento de Jesus? Pastor, fala uma teofania. Por exemplo, a coluna de fogo de noite pelo deserto, a nuvem, isso são manifestações da presença de Deus. E o próprio Moisés, ele vai até o monte receber as tábuas da lei, e lá existe a teofania, a manifestação de Deus. Então, ou seja, tudo aquilo que envolvia o aparecimento de Deus, uma manifestação visível de Deus, é uma teofania. As alianças, né? Uma aliança muito conhecida de Deus para com a humanidade, o arco-íris, quando então Deus fala a Noé e promete a Noé que a terra nunca mais seria destruída pela água. Então ele mostra o arco-íris. Isso é uma aliança. Existem tantas outras, né? A lei dada por intermédio do Monte Sinai, que é os 10 mandamentos, né? A adoração como meio de um contato com o Deus vivo, as promessas, né, que foram feitas a Abraão e que alcançou até os nossos dias. Por exemplo, que promessa feita a Abraão? Serão benditas todas as famílias da terra através de ti, mas aquelas que se inclinarem diante ou que se prostrarem diante do Deus vivo. A questão dos patriarcas, que é isso que traz ao povo israelita um senso, ou uma ideia de que ele é um povo exclusivo e diferente. Inclusive lá na igreja em Roma, a discussão havia-se pelo fato de que a igreja entendia de que para ocupar um cargo de liderança dentro da igreja precisava ser judeu, precisava observar as leis judaicas e até mesmo o próprio Cristo, né? Admitir que Cristo era o Messias prometido. Então, é importante que a gente entenda que a igreja tinha essas divisões e que eles não entendiam ainda a questão da graça. Eles que estavam acostumados a viver sobre dogmas, leis, tabus, em que uma vez não cumprindo essas leis, não tendo essas leis em observância, a pessoa estava à margem dessa lei. Então, nós precisamos entender que com a graça de Jesus, e é esse o discurso de Paulo, que diante da igreja de Roma, que agora não havia necessidade das oblações, dos sacrifícios, não havia necessidade mais de sacrifício, porque Jesus tinha em si resumido tudo o que precisava para salvar pecadores. Então, olha só, como a gente entender isso, como os judeus entenderam isso diante de uma história, de um passado enorme, e de uma tradição que envolvia há séculos e séculos anteriores a Paulo e até mesmo a Jesus Cristo. Então a gente precisa entender isso. Então eles não entendiam a questão da graça, eles não entendiam ainda que as misericórdias de Deus, e a gente precisa perceber que essas coisas ainda permeiam o coração do povo judeu. E com isso estarmos inclinados para aceitar até mesmo a rejeição deles à proclamação do Evangelho. Por isso, precisamos trabalhar e conhecer o Evangelho de uma maneira muito mais profunda e de uma maneira muito mais perceptível a nós mesmos, para que a gente seja sensível às pessoas e às necessidades de salvação que cada uma delas tem, inclusive o povo judeu. Então, grande crise de Paulo nisso tudo era que o povo judeu não aceitava Cristo, ou, portanto, eles não teriam a salvação. E outra coisa que também é importante está relacionado no capítulo 10 de Romanos. Paulo continua fazendo alusões a que os judeus estavam rejeitando e a sua confissão de fé. Eles precisavam realmente confessar a fé em Jesus Cristo para que houvesse salvação. E não havendo isso,
eles teriam um esforço inútil, ou seja, um zelo excessivo, um fanatismo, e o qual não trariam a ele ou imputariam a eles a salvação. Muito pelo contrário, por esse zelo excessivo, por esse esforço equivocado, eles estariam longe da salvação que era através da graça. Eles precisariam entender que a salvação não era uma salvação consanguínea, ou seja, ter o sangue de Abraão ou ser um descendente de Abraão. Ele mesmo fala de que aos fariseus, aos seus questionadores, e aí eu estou me referindo a Jesus, certa vez, ele falou assim, olha, eu posso suscitar dessas pedras filhos de Abraão. E nesse momento quase apedrejaram a Jesus. Paulo, inclusive, foi contestado no seu apostolado, muitas vezes, por ele não ser totalmente judeu. Ele era filho de um pai não judeu, ele era filho de um pai que era judeu, e uma mulher, a mãe dele não era judia, mas ele fala que o pai era da tribo de Benjamim e ele era fariseu por lei. Então, olha só, Paulo, de certo modo, tinha nele mesmo os dois requisitos para então escrever a esse povo, para falar contra esse zelo, contra essa tradição. Aliás, irmãos, tradicionalismo é algo muito, muito sensível na igreja, que a gente precisa entender de que Deus está à busca de verdadeiros adoradores que adorem espírito e verdade. Ele não está atrás de tradições. Eu não estou dizendo que a tradição não traga para nós algum tipo de benefício. Contudo, nós precisamos aprender a dosar isso. Não é a tradição, não é o exclusivismo, não é ter uma origem numa nação, não é porque nós fomos descendentes de Abraão e porque nós temos então um sangue judeu ou temos uma origem de doutrina e de observâncias da lei do povo judaico, ou porque não somos circuncidados ou incircuncidados, ou não observamos a lei judaica, e agora então a gente saber de que há agora não uma nova lei, mas sim um novo momento, onde não haverá mais necessidade, ou não há mais necessidade de sacrifícios, porque o sacrifício já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Então, eu gostaria de fazer o resumo para você, que já estamos aqui em 17 minutos de aula, de lembrar que para o povo judeu e para nós precisamos entender que a salvação não é consanguínea. O que é isso, pastor? Não é pela raça, e sim pela minha aceitação. O próprio Jesus fala de que a mensagem veio para os judeus. Ele veio para os judeus, veio para o seu povo e o seu povo rejeitou. E ele agora estaria abrindo para outras nações, para outros povos, aqueles que crescem nele, aceitar e receberiam a salvação e de graça, porque ele já havia pago o preço. Então, a gente precisa entender de que todas as pessoas precisam ser salvas, inclusive os judeus. De que o evangelho precisa ser anunciado, respeitando a consciência das pessoas, contudo, levando a ela a lembrar de que não são tradições, não são uma etnia que salva, e sim um Deus misericordioso e bondoso. E que nós precisamos, com o nosso testemunho pessoal, levar as pessoas a crerem de que só Jesus Cristo salva e que Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é sim o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, aquele que não há nele pecado e não há dolo, e que nós precisamos ter isso consciente e entender que todas as pessoas precisam de salvação, mesmo os judeus. Então, que você possa, na leitura da lição, na leitura da carta, da epístola de Paulo aos Romanos, você possa identificar o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é zeloso, o quanto Ele dispensa as tradições, mas Ele requer a fé, porque a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ou seja, lembrar de que Deus não exige consertos para que sejamos salvos. Não, pastor? Não.
Ele exige que o homem se arrependa. Arrependendo-se, ele tem então uma oportunidade da regeneração, do novo nascimento, arrependimento e novo nascimento. E agora ele justificado diante de Deus, ele com a sua dívida paga diante do Criador, ele agora está diante de um Deus santo e, portanto, ele precisa ser santificado. E o último estágio desse processo é quando então deixarmos a existência nessa terra e o nosso corpo ser glorificado. E aí não haverá mais o poder da morte sobre nós, porque segundo a carta paulina aos Coríntios, que diz quando a morte não tem mais poder sobre nós, quando ele lá no capítulo 15, na primeira carta ele diz: ó morte, onde está o aguilhão? Onde está o seu poder? O nosso Jesus venceu a morte ao terceiro dia, nos dando vida e vida com abundância. João 10:10. Espero ter ajudado você. Tive que me servir de mais 6 minutos para essa aula. Mas olha, eu convido a você a uma leitura não exaustiva, mas uma leitura também inclinada ao livro de Romanos, que é a carta mais teológica de Paulo, nos seus 16 capítulos, para que você possa entender que salvação depende da fé em Jesus, é de graça e é para todos os povos. Que Deus te abençoe.